Chegou o momento do nosso programa em que você acompanha aquela entrevista exclusiva, um gostoso bate-papo. Agora é hora do quadro Tudo de Bom. Assista hoje no quadro Tudo de Bom uma entrevista com o Dr. Ciro Boto. Ele é pneumologista aqui da cidade de Franca. Olá, Dr. Ciro. O doutor é natural da onde? Natural de Franca. E onde o senhor se formou? Eu me formei na Faculdade de Medicina de Catanduva e fiz minha especialização no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. E qual é a especialidade do senhor? Pneumologista. Por que optou por essa área? Eu optei pela pneumologia por um trabalho que eu comecei a fazer em Catanduva com pacientes tuberculosos. E fui pegando gosto pela parte respiratória e estamos aqui há 24 anos fazendo só isso. Doutor, nessa época do ano com clima mais seco, quais são as maiores queixas dos francanos e da população em geral? Bom, na região nossa de Franca, a gente tem tido os invernos cada vez mais secos e estamos começando a sofrer um impacto das queimadas de cana e coisas que atrapalham muito o funcionamento do aparelho respiratório, trazendo sintomas como falta de ar, chiado no peito, tosse, dor de garganta, congestão nasal, os olhos ardendo, coçando, sintomas das rinossinusites, asma, bronquite, pneumonias, gripes em geral, numa incidência muito maior do que a normal. E quem sofre então com esses males, o que deve fazer para sentir-se melhor? Bom, principalmente os pacientes que já têm doenças respiratórias crônicas, eles devem evitar exposição a exercícios físicos mais pesados em horários onde o sol está mais quente, no final da tarde, procurar hidratar bastante, tomando bastante líquido e procurar umidificar o ambiente de trabalho e principalmente no horário de dormir, ou com umidificadores ou com vasilhames com água no quarto na hora de deitar. Doutor, na verdade, então, qual é o trabalho do pneumologista? Bom, o pneumologista é responsável pelo controle de doenças respiratórias. Então, a gente trabalha com os pacientes com problemas como rinossinusites, asma, bronquite crônica, enfisema pulmonar, pneumonias, de uma maneira geral, todas as doenças respiratórias, né? O controle do tabagismo. E qual a opinião do senhor sobre o tabagismo? Bom, o tabagismo, na minha opinião, como pneumologista, é um dos maiores males que nós temos no mundo de hoje. Responsável por uma gama muito grande de doenças, não só respiratórias, até doenças sistêmicas. Em relação ao pulmão, afora o câncer de pulmão, que também é uma doença extremamente grave, nós temos a doença pulmonar obstrutiva crônica, intimamente relacionada ao hábito de fumar. É uma doença que a gente tem hoje cada vez mais pacientes com ela, é uma doença progressiva, incurável. E de todas as doenças crônicas que a gente está conseguindo grandes controles, a DPOC não. É a doença que mais deve matar no mundo no ano de 2020. Na verdade, então, o importante é a prevenção. O importante é a prevenção. Então, várias campanhas que já estão surgindo, o governo brasileiro nos últimos anos ele se envolveu bastante nisso. Proibição de cigarro em alguns locais públicos. São todas medidas efetivas que vão fazendo com que as pessoas fumem cada vez menos, que os jovens comecem menos a fumar e evitem esse tipo de doença. Mesmo no indivíduo que já é fumante e que já tem alguma sintomatologia respiratória, assim mesmo hoje a gente trabalha com um programa chamado Terapia de Abandono do Tabagismo. Nunca é tarde de parar de fumar. Em qualquer fase da vida que o indivíduo esteja, em qualquer fase da doença que ele esteja, parar de fumar dá um break na doença, dá um break na evolução dessas doenças respiratórias. E como é essa terapia? Essa terapia é feita com períodos variáveis de 3 meses a 1 ano. Em alguns pacientes até com alguns medicamentos. Hoje nós temos medicamentos extremamente potentes na ajuda do abandono do tabagismo e uma terapia cognitivo-comportamental, ou seja, a gente vai tentar fazer com que o indivíduo mude seus hábitos e, dentre eles, abandone o cigarro. Dr. Ciro, muito obrigado, um prazer tê-lo aqui no nosso programa, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade. Tudo de bom. Oferecimento Coca-Cola Zero.